Ok. Boa tarde, pessoal. Então, boa tarde. Tudo bom, Alexandre? Vamos lá, então, a apresentação dos nossos convidados, né? Feito pela Amália e pelo Ricardo. Depois eles vão ter uma fala, vou fazer algumas provocações. E no final, tem algumas perguntas de alunos, né? Que foram elaboradas, e a gente vai selecionar algumas para dar continuidade na conversa. A Carla e a Lu, né? A Lu e a Camila vão gerenciar aqui o nosso chat. As perguntas que não puderem ser respondidas por conta do tempo, depois a gente pode encaminhar uma resposta mais geral. Bom, vamos lá? Bom, mais conhecido como Mestre Supremo, Rafael é professor efetivo do Instituto Federal de São Paulo e coordenador do curso do ensino médio integrado em mecânica. É doutor na área de estudos literários pelo programa da Unesp, campus Araraquara, especialista no desenvolvimento histórico do romance moderno. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, atuando principalmente com os seguintes temas: filosofia do trágico, conceitos de gênero, infecção do gênero romance. Também tem experiência nas redes públicas e particulares de ensino básico como professor de língua portuguesa, língua inglesa, literatura brasileira e redação. E é pesquisador do Grupo de Estudos de Linguagem e Contemporaneidade do IFSP Araraquara e membro do Grupo Beco Literatura. Olá, boa tarde a todos. Pessoal. Olá, Ricardo. Ricardo vai falar da Cíntia e a gente começa a conversa. Boa tarde, pessoal, novamente. Eu vou falar sobre a Cíntia. Para quem não conhece, ela é graduada em Biblioteconomia e Ciência da Formação pela UFSCar, mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar e doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade também pela UFSCar. Ela possui MBA em Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento pela Uniceb e MBA em Gestão de Unidades de Informação pela Uniceb. É pesquisadora do Núcleo de Informação, Ciência e Tecnologia, Inovação e Sociedade, NICS, UFSCar, e do Grupo de Estudos de Linguagem e Contemporaneidade, GELIC, do IFSP. Além de toda essa sua bagagem acadêmica, ela também é criadora do perfil Sou Crespa. Tem um canal no YouTube, Facebook e Instagram para dialogar sobre algumas temáticas, sendo uma delas o feminismo negro, e tem feito isso lendo e indicando escritoras femininas negras. Muito bom, Ricardo. Obrigada, Amália. Bom, então, depois da apresentação dos nossos convidados, eu gostaria de começar, então, fazendo algumas provocações. Primeira coisa que eu acho interessante a gente pensar é que o título da palestra, né, quando ele foi sugerido, quando a gente pensou lá dentro do Beco, ficou assim, nossa, mas o que exatamente eles vão falar? Sobre as mulheres que aparecem como personagens na literatura, né? Que mulheres são essas? Como é isso? E aí, a gente optou por deixar essa ambiguidade, porque são duas coisas bem diferentes, né? Então, o que são as mulheres negras retratadas na literatura, né? Como é que elas vão aparecendo? E aí, não sei, pode ser que não seja algo tão legal, gentil e tranquilo, né? O Rafael vai falar sobre isso. E depois pensar nas mulheres negras na literatura como personagens, mas como protagonistas, né? Protagonistas no sentido de serem protagonistas da história, ou ainda protagonistas na escrita, né? E acho que o Rafael vai falar também que isso vai estar relacionado com o protagonismo das mulheres na literatura, que não dá para falar sobre isso sem pensar nas mulheres, né? Então, acho que o Rafael comenta um pouco essa parte mais específica, e depois a Cíntia traz as suas experiências de leitura e a sua vivência, né, como mulher negra na sociedade, né? Quer dizer, uma mulher que tem formação superior, né, que conseguiu um espaço que não é um espaço fácil, né? Então, para ela relatar, trazer um pouquinho dessas experiências.
Beleza? Então, passo a palavra para o Rafael, Cíntia. Ele que começa, você? Pode ser o Rafael. Então, tá bom. Vamos escutar um pouquinho o Rafael falando, então, desse percurso. Bom, olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Todos me conhecem. Professor Rafael Borgato. Talvez alguns não saibam o que eu estudo, né? A Amália já falou. Eu estudei já durante o meu doutorado, né? Personagens femininas na literatura. E agora continuo aí fazendo projetos de iniciação científica sobre a presença das mulheres, enfim, a condição das mulheres como produtoras, como personagens de literatura e etc, né? E aí, então, eu preparei aqui alguma coisa sobre as mulheres negras, para falar um pouco para vocês, mulheres negras na literatura, né? Essa presença, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, assim, não tão rápido, mas rápido, e aí depois a gente vai conversando a partir disso, tá? Eu vou só projetar aqui, então. E aí eu já começo a falar, tá? Ó, fica todo mundo vendo aí, né? Se não só responder sim, eu já fico satisfeito. Sim. 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 Tá. Então, gente, para falar da mulher negra na literatura, né, a gente pensa em duas coisas. A gente pensa na mulher na literatura, no negro na literatura e depois na mulher negra na literatura, né? Como eu já falei, eu tenho estudos aí sobre a presença da mulher na literatura, né? Tem um livro bem interessante de um crítico inglês chamado Ian Watt, que chama A Ascensão do Romance, né? Do gênero, romance do romance como gênero, em que ele fala, né? Dessa ascensão do romance no século XVIII, em que as mulheres elas são principalmente consumidoras de literatura. Tanto as mulheres burguesas, né? Aquelas cujo papel naquela sociedade é ficar em casa, basicamente, cuidar da vida doméstica, né, dos filhos, da casa e tudo mais. Mas o principal público são as criadas, né, que têm acesso ali à biblioteca das patroas, a biblioteca que é o maior número ali de profissionais na Inglaterra do século XVIII são as criadas, aquelas que trabalham como empregadas, como governantas e etc. Mas as mulheres não são produtoras de literatura no século XVIII, né? Elas são consumidoras e a partir do que os autores homens trazem para elas. Romances como Pamela, por exemplo, de Samuel Richardson, em que se traz a ideia da mulher pura, a mulher que ela resiste àquele homem que não é o homem certo, o homem ideal, que ela mantém a sua virgindade, basicamente, que seria a pureza. Não ideal puritano que é trazido por esses escritores e que eles colocam, inclusive em jornais da época, na crítica da literatura deles mesmos, né, como uma forma de educar a sociedade, principalmente educar as mulheres, porque existia um medo de que as mulheres, a literatura mexeria com a cabeça delas, né, porque elas poderiam tomar aquilo que é ficção como real. Inclusive, isso é trabalhado pelo Gustave Flaubert depois no romance Madame Bovary, já no século XIX. Mas e a mulher como produtora de literatura, né? Uma das primeiras autoras mulheres que a gente tem notícia, ali também na Inglaterra, que é um lugar onde essa literatura moderna, a literatura burguesa se desenvolve primeiro, é a Jane Austen, né? Que publicava usando o nome anônimo, né? Aliás, tinha isso, né? As mulheres ou publicavam masculino, como as irmãs Brontë fizeram na Inglaterra, por exemplo, ou publicava anonimamente, como a Jane Austen ou a Mary Shelley, né? A autora de Frankenstein. E aí, a partir do momento que nós começamos a ter algumas poucas mulheres autoras, nós vamos ter mulheres que escrevem, por exemplo, Frankenstein, a Mary Shelley, que não é um livro que trata da questão feminina, né? É um livro escrito por uma mulher, basicamente. E nós temos autores como a Jane Austen que tratam da questão feminina. Mas e a mulher negra, né? E essa questão da mulher negra, então? A mulher negra, né? Bom, antes da gente chegar basicamente, né? Ela começa a aparecer ali no século XIX, né? Nos Estados Unidos tem um romance chamado A Cabana do Pai Tomás,
lançado em 1852, que é um romance que dá início, inclusive, às discussões sobre o abolicionismo ali nos Estados Unidos, né? A autora desse romance, deixa eu só lembrar o nome, que é um nome grande, Harriet Beecher Stowe, né? A autora do romance. Ela é uma mulher branca, mas vocês veem, né, que curioso, é uma mulher, né, Harriet Stowe, que dá, então, início a essa discussão sobre o abolicionismo, assim, que dá um impulso inicial a essa discussão sobre o abolicionismo, ali que vai levar até a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a Guerra Civil entre o Norte industrializado e o Sul escravocrata. A Cabana do Pai Tomás é justamente um romance sobre uma luta, né, de escravos por serem libertos, né, da escravidão, digamos assim, né, por conseguirem a sua alforria, né. Então nós temos uma mulher branca escrevendo sobre isso. Eu já vou chegar no Brasil, como isso aparece, mas eu vou para vocês um estudo de uma professora da UNB, professora Regina Dal Castanhet, né, que ela vem fazendo uma pesquisa sobre a presença, sobre o perfil dos autores na literatura brasileira. Eu vou partir desse perfil, né, do século XX, antes de eu chegar, então, nessa presença da mulher negra na literatura brasileira, e aí depois eu vou falar um pouco sobre autoras africanas também. Então, nessa pesquisa da Regina, da professora Dal Castanhet, né, ela pegou 3 períodos, entre 1965 e 1979, 1990 a 2004 e 2005 a 2014. Ela considerou as publicações das principais editoras brasileiras. No último período, por exemplo, 2005 a 2014, Companhia das Letras, Record e a Rocco, né? Então, ou seja, ela está considerando aquele que seria o principal mercado editorial, né? E olha só que curioso, de 86 autores, né, analisados ali de 65 a 79, 80 são brancos e 6 são não brancos. Veja bem, não é nem que esses autores foram definidos como negros ou se definiram como negros, eles são não brancos, tá? Aí a gente fala sobre isso depois. Dando ali 93%, então, de autores brancos e 7% de autores não brancos. De 90 a 2004, de 165 autores analisados, dos autores que estão no grande mercado editorial brasileiro, né, não colocando editoras pequenas, independentes e tudo mais, 155 eram brancos, 6 não identificados e 4 negros, né? Dando 2, negros não brancos, né? Porque dentro desses não brancos a gente sabe que pode encontrar pardos, por exemplo, né? Então, tendo ali 2,4% de não brancos. Os não identificados, a gente não pode nem dizer se são brancos ou não brancos, porque simplesmente não foram identificados. E de 2005 a 2014, de 197 autores analisados, 192 são brancos e 5 não brancos, menos do que de 65 a 79, né? 2,5%. Ela percebeu esse perfil, ele se repete, ali que a Cláudia até trouxe a provocação, né, da representação do negro, da mulher negra, os personagens. Isso daí acho que está meio ruinzinho, o quadro, né? Mas olha só, em todos os períodos, os personagens de etnia branca, que são protagonistas, né, desses romances, contos, em geral foram romances analisados, sempre acima de 75% de personagens brancos, né? De personagens negros, nós temos ali 6,3% de 65 a 79, 7,9% de 90 a 2004 e 6,3% de 2005 a 2014. E ali, outras etnias, né? Mestiços, indígenas, orientais, sem indícios e não pertinente. O não pertinente, gente, seria aquele em que a questão da etnia do personagem nem aparece, né? Você não conseguiria identificar, né? Que são aqueles romances, às vezes, mais intimistas, mais subjetivos, etc. Então, o que essa pesquisa nos traz? A literatura
brasileira, olha só, foram 692 romances analisados, escritos por 383 autores nesses períodos, né? O que salta, então, aos olhos, mas não nos surpreende, é a falta de mulheres e homens negros, tanto na posição de autores, que chega ali no máximo a 2%, como na de personagens, que chega no máximo a 6%. Mulheres negras aparecem como protagonistas em apenas 6 ocasiões. 6 de 692 romances. E outras 2 como narradoras das histórias. 2 narradoras são mulheres negras entre 692 romances analisados. Mulheres brancas, por sua vez, ocuparam essas posições 136, né, de protagonistas e 44 vezes de narradores. E aí um outro dado, né, que eu sempre acho interessante, que basicamente esses autores vivem no Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que nos mostra também uma exclusão ali por região brasileira. Beleza, gente? Isso, basicamente, é um retrato do que a gente sempre teve, né, no Brasil. A gente vê que o Brasil aboliu a escravidão e já se autodenominou, né, já foi denominado por alguns uma democracia racial. Mas a gente vê que passa longe disso, né? A gente tem o negro ainda como excluído, até hoje, né? O último dado, vocês viram que até 2014, e não é um dado sobre qualidade literária, mas é um dado sobre mercado editorial, sobre acesso aos meios privilegiados, né, de produção e, no caso, de publicação. Isso, se a gente for ver em outras áreas, vai se repetir muitas vezes, né? Mas isso sempre aconteceu, né? A primeira autora negra que nós tivemos no Brasil foi uma mulher chamada Maria Firmina dos Reis, que em 1859 publicou um romance chamado Úrsula. Maria Firmina dos Reis era uma professora professora de crianças, né? Professora de ensino básico no Maranhão. E ela começou a escrever, se tornou uma autora. Os livros dela circularam somente pelo Maranhão. Naquela época circularam de uma forma bem mínima ainda, né? Tanto que os que estão aqui, que já são formados, né, ou que já estão aí no ensino superior, mesmo numa faculdade de letras, e os que estão também ainda fazendo ensino médio, não devem ter ouvido ainda falar dessa autora, porque não é uma autora que está no currículo escolar. Ela é uma autora do período do romantismo. E esse livro Úrsula, a história é até uma história meio bobinha, é uma história ali dentro da primeira geração romântica mesmo, história de folhetim mesmo, né? De um amor entre 2 pessoas que não estão destinadas ali pela sociedade a se casarem, mas se amam e acabam superando os obstáculos para se casarem. Mas o interessante desse romance é o pano de fundo, que são os personagens negros, os escravos que fazem parte ali. E a Maria Firmina dos Reis, ela traz muito isso do negro. Ela é a primeira a trazer o negro como uma figura humanizada, né? O negro, ele aparece na literatura brasileira, ali, talvez pela primeira vez, nos sermões do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira coloca o negro como aquele que tem que suportar o seu calvário como Cristo suportou o seu próprio calvário, ou seja, quase fazendo um elogio ali da escravidão, né? E a Maria Firmina dos Reis é a primeira a humanizar o negro, a primeira a colocá-lo numa posição de destaque, né? Claro, eles são personagens secundários ali que estão meio junto aos protagonistas, né? Mas eles têm uma posição de destaque porque eles atuam dentro dessa história de amor e eles aparecem como indivíduos que, de fato, têm opinião própria, são ouvidos, têm a sua subjetividade. A Maria Firmina dos Reis, ela é importante porque ela é a primeira mulher negra a ser publicada não só no Brasil, mas também em língua portuguesa. E ela antecipa em 10 anos aquilo que nós conhecemos como literatura abolicionista, aquela do Luiz Gama, do Castro Alves, né, do Navio Negreiro, a própria Escravizaura, do Bernardo Guimarães, que viriam a ser publicados lá no fim da década de 1860. O Navio Negreiro, do Castro Alves, é de 1871. Então, a Maria Firmina dos Reis, ela antecipa em uma década esse debate do abolicionismo que vai surgir no Brasil depois, né? E ela já começa o prefácio do romance dela pedindo desculpas, né? Pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados. Quer dizer, por que ela fala isso? Porque ela fugia do esquema do autor tradicional,
brasileiro, que era o autor que ele era o autor que ele viajava para a Europa, estudava na Europa, trazia de lá, né, as novas tendências e tinha toda uma produção dentro de um modelo ali que era considerado o modelo canônico da literatura. Né? Eu trouxe aqui só um fragmento do romance, então, para a gente ver mais ou menos o estilo. Essa é uma fala de uma personagem chamada Susana, né? É uma escrava, e a dona dessa escrava é a mãe de Úrsula, que é a protagonista do romance, né? Que é quem está lá na história, nessa historinha de amor que eu contei para vocês. Ela está contando em um momento para a própria Úrsula sobre a chegada dela ao Brasil. Então, é um dos exemplos dessa humanização do negro. Né? Meteram-me a mim e mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro nesse estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Então vocês veem que essa força do romance, essa força do discurso abolicionista, ele aparece dentro da fala, do discurso dessas personagens, que são as personagens negras. Tá? Aqui uma foto da Maria Firmina dos Reis, né? Os autores que eu falava, eu sempre trazer as fotos, que eu acho importante a gente, já que estamos falando ali das mulheres negras, a gente trazer assim, essa imagem delas mesmo, né? Claro que a dela não dá para ver tão bem, porque afinal, lembre-se, é uma mulher ali da metade do século XIX, né? Não vai ter uma foto, né, do Instagram ali para dela, né? Depois, pessoal, a gente vai ter vários autores negros assim no Brasil, homens em geral, que sofrem um grande preconceito, né? Cruz e Souza, né? Negro e gay, ainda por cima, né? Negro e homossexual, lá em Santa Catarina, né? Em Desterro, que hoje é Florianópolis. Imaginem só, né? Nosso principal poeta simbolista, assim, incensado à categoria de grande escritor por um pesquisador francês que encontrou um livro dele perdido na biblioteca da USP, já em idos do século XX, né? Então temos Cruz e Souza, próprio Machado de Assis, que era colocado ali como mulato, né? O próprio nome mulato já carrega esse tom pejorativo, né? A cor da mula, né? Mas é considerado fora do Brasil o grande escritor negro, né? Do Ocidente, né? Mas aqui fica essa polêmica se é um escritor negro ou não. Então, ali Machado de Assis, o próprio Luiz Gama, Castro Alves, Lima Barreto, né? Grande escritor, um precursor do modernismo, que morreu pobre, miserável, louco, né? Num sanatório lá, alcoólatra, e foi recuperado somente pelos autores modernistas por conta do seu estilo, entre outros. E as mulheres negras? Também temos autoras mulheres, né? Raquel de Queiroz, por exemplo, Clarice Lispector, né? Cecília Meirelles, né? Não muitas, mas começamos a ter. E a mulher negra? Nós temos uma grande figura, hoje bastante famosa aí devido aos estudos culturais, né? Que são esses estudos que saem um pouco dessa ideia de um cânone fechado e vão buscar dentro de grupos, né? Estudar tanto ali dentro de etnias, quanto grupos, quanto de povos específicos, né, a literatura, né? Então, por exemplo, a literatura das mulheres negras ou das pessoas negras, a literatura dos homossexuais, a literatura, né, sei lá, africana e tudo mais, que vão buscar dentro desses nichos, né? Nós temos a Carolina Maria de Jesus, que ela é ali... ela é amplificada dentro desses estudos, né, que hoje em dia levam mais em consideração essas questões, né? Ela ali é uma mulher de 1914, o estudo dela foi bem curto, né? Estudou na escola Allan Kardec, lá em Minas, foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Em geral, os pobres que estudavam lá eram patrocinados por alguém. Ela foi patrocinada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, que era a patroa da mãe dela, né? A mãe da Carolina trabalhava como lavadeira para essa senhora. Estudou 2 anos lá, né? Enfim, fez parte do grupo escolar, digamos assim. Se mudou em São Paulo para 1947 e foi morar na favela do Canindé. E a literatura da Carolina Maria de Jesus vai ser ali, talvez, dos primeiros textos assim, a tratar dessa questão da favela, né? Que é esse lugar precário, que não é
não é exatamente ali só um bairro periférico, não é um conjunto habitacional, não é o cortiço do século XIX, mas é o lugar para onde foram expulsos, né, os negros no processo ali de gentrificação, né, que tivemos ali no Rio de Janeiro, tivemos em São Paulo também no início do século XIX, dentro das teorias eugenistas do século XIX. O Rio de Janeiro, por exemplo, a ideia era deixá-lo parecido com Paris, né? Então, mandam ali embora os negros do centro para os morros, e lá eles se organizam em moradias improvisadas, que vêm a ser conhecidas como favelas. É onde o Estado não está presente, né? Onde é como se fosse um mundo à parte. E ela vai, no seu primeiro livro, Parto de Despejo, publicado em 1960, falar dessa sua vida, dessa rotina na favela, dessa rotina da mulher negra, pobre, dentro desse ambiente totalmente ali precário, abandonado, né? Mas uma coisa engraçada, a Carolina de Jesus, né, ela só foi publicada porque ela foi descoberta por um jornalista branco, né, de classe média, membro da elite brasileira, Audálio Dantas, na década de 50. E o livro dela, Quarto de Despejo, né, ele vendeu mais de 30 mil exemplares já na época da sua publicação. Só que depois, um ano depois, já ali, né, digamos assim, vivendo dos direitos do seu livro, já tendo conseguido uma vida melhor, a Carolina continua essa ideia do seu diário, e ela publica Casa de Alvenaria. E o Casa de Alvenaria não vai tão bem. Por quê? Já não tinha mais aquele fator de curiosidade, aquele fator de exotismo, de vamos conhecer essa pessoa que não faz parte do nosso mundo, né? E aí ela vai se tornando uma autora, digamos assim, meio ignorada no resto da sua carreira, com o Caso de Alvenaria, Pedaços de Fome, Provérbios e o Diário de Bitita, que aí já é um livro póstumo, né? Ou seja, depois da morte dela. Então, ela tem o Quarto de Despejo, que é o que as pessoas conhecem porque foi promovido pelo Audálio Dantas e tinha essa questão de ser algo, uma obra, digamos assim, que trazia um efeito de curiosidade, né? Tem uma foto da Carolina Maria de Jesus, tá? Os autores negros, então, como vocês veem, no século XIX, até mesmo no século XX, até hoje, né, por tudo isso que eu falei até agora, eles não têm um grande espaço, e eu falo os autores negros em geral, né, dentro do mainstream, né, vamos dizer assim, do grande mercado editorial, né, das editoras ali, tipo a Companhia das Letras da vida, uma Record, uma Rocco, né, enfim, do principal mercado editorial. Mas sempre houve ali publicações quase de resistência para buscar espaço para esses artistas negros. Um deles é o Cadernos Negros, cuja primeira edição foi em 1978 e existe aí até hoje, né? Que foi feito para publicar poesias, contos, crônicas, enfim, textos de autores negros, né? É um primeiro movimento ali do movimento negro para conseguir trazer à luz, né, esses autores negros, né, esses artistas negros. Temos hoje também a editora Malê, né, cujo nome vem ali da revolta dos Malês no século XVII, em Salvador, né, uma revolta ali de escravos, que é uma editora que também busca publicar somente autores negros. O criador dessa editora, numa entrevista para o El País, né, ele diz que a ideia dele surgiu depois que ele viu que a Conceição Evaristo foi finalista do Prêmio Jabuti, foi em 2013, acho que ela foi finalista do Prêmio Jabuti, e que já era uma autora que já tinha ali os seus 60 anos, né, 60 e tantos anos, e ninguém conhecia, né? E aí, então, quer dizer, ele percebeu essa questão do apagamento, né, de uma autora que estava ali praticamente ganhando o principal prêmio literário brasileiro e era uma célebre desconhecida, ignorada ali por todos, né? Então, ele cria a editora nesse sentido de dar visibilidade. Mas lembrando, é uma editora pequena, né? Aqui eu coloquei um print da página da editora, tá? Aí eu trouxe para vocês, só para complementar, eu vou falar rapidamente para não tomar também todo o tempo aqui, algumas autoras negras, né?
Então, aqui, por exemplo, a Aline França, né, que é uma autora que tem uma pegada surrealista, né, tem um, deixa eu lembrar aqui o nome do romance principal dela lá, é o Negão Doni, né, fala sobre um funcionário de manicômio que ele é do candomblé, né, um especialista em candomblé, e ela tem toda uma linguagem próxima do surrealismo. Aline França, né, uma autora ali que surge nos anos 80, mais ou menos. Ana Maria Gonçalves, essa é bastante conhecida, não sei se o pessoal aqui conhece, que é a autora de Um Defeito de Cor, né, que conta a história de uma senhora que vem da África ao Brasil em busca do seu filho perdido, e aí ela vai trazendo toda essa... É um romance histórico, né? E aí ela, no romance, que é um romance ali de quase 1000 páginas, né, ela vai trazendo todo esse relato desse sofrimento negro, né? Então tem relatos ali de violência, de estupros e etc. ali dentro dessa jornada dessa mulher entre a África e o Brasil. Ana Maria Gonçalves, né, uma autora bastante importante. Aí também, ela foi uma das que participou lá da polêmica de quando tomaram um autor branco para interpretar o Machado de Assis. Foi um documentário, numa série, eu não me lembro exatamente da polêmica, mas ela foi uma das que trouxe à tona essa questão. Pô, mas o Machado de Assis era um autor negro, né? Vocês têm até aqui a foto dela, né? A Aline França não tanto, mas olha a foto dela. Ela provavelmente seria uma que muita gente aí não consideraria dentro do contexto brasileiro como uma pessoa negra, né? Então, essa questão também de, às vezes, até o apagamento da própria negritude. Ela, no caso, com orgulho, se considera uma pessoa negra. Na Paula Maia, essa não aborda tanto as questões da etnia, né, as questões dos problemas com a negritude. Ela faz um romance que ela gira em torno de questões sociais, questões da violência, né? Ela se baseia ali a partir do escritor americano Edgar Allan Poe, né, criou um personagem que aparece em vários dos romances dela, o Edgar Wilson, né, Edgar de Edgar Allan Poe, e o Wilson do William Wilson, lá que é um dos personagens do Edgar Allan Poe. Ela não trata tanto do tema, mas ela é uma escritora que é famosa, é roteirista, né, tem romance aí para virar série, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2 anos seguidos, né, então uma autora bastante importante também, uma autora negra que se reconhece como uma autora negra, apesar de não tratar diretamente dos temas referentes ali, a negritude, a condição do negro no Brasil, etc. Né? Ela trata ali de temas mais gerais. Conceição Evaristo, sobre quem eu já falei, né? Uma contista e romancista bastante importante, né? Começou a publicar ali por volta dos seus 44 anos, descoberta ainda mais tardiamente, né? Pelo grande público, né? Também ali um grande nome, acho que a Cíntia talvez até vai falar mais sobre ela depois. Elaine Marcelina, essa aqui é uma escritora bastante interessante, que ela vai recolhendo relatos das pessoas negras da periferia, nas favelas e tudo mais, e ela vai transformando esses relatos nos seus contos e nos seus romances, né? Ela diz que é como se fosse a composição de uma memória coletiva, né? Ela vai trazendo esses relatos para dentro dos seus textos. Elaine Marcelina. Geni Guimarães, também é uma autora bastante importante que compõe os seus romances dentro de um esquema autobiográfico, né, de questões ali da sua própria vida também, relacionados ali ao lugar de ser uma mulher negra num país como o Brasil, né, num país extremamente racista. E a mãe Beata de Iemanjá, né, essa é neta de escravos, e a ideia dela é fazer uma recomposição da narrativa dos escravos dentro, ou seja, das histórias, né, que ela ouvia ali dos avós dela, dentro da narrativa dela, beleza? E aí, gente, isso aqui, a fonte, é um trabalho bem legal, depois eu vou até mostrar para vocês só a carinha do site, que é esse endereço aí, né, do site da FMG, que eles têm uma seção dedicada para literatura afro, é o fmg.br, literafro, né, letras.fmg.br, literafro. E aí as autoras mulheres, eu tirei do link autoras, mas tem lá também autores homens, resenhas de obras de autores negros, né? Publicações, críticas de críticos negros e etc. Né? É um trabalho bem legal que a FMG faz. A FMG tem um curso de letras ali, uma pós-graduação, que são maravilhosos, né? E eles fizeram esse grande trabalho junto com o Cefet de Minas e com a Federal de Viçosa, e também ali com o apoio da CNPq.
depois eu mostro para vocês a cara do site. E aí eu trouxe também algumas escritoras africanas, né? Aquela que, para mim, deve ser a principal delas, que é a Paulina Chiziane, né? A primeira escritora mulher de Moçambique. Ela é ali considerada uma negra retinta, né? Ela tem os olhos azuis e tudo mais, né? Moçambique, vocês devem ali falar da literatura de Moçambique, vocês vão pensar no Mia Couto, um cara branco, de olho azul, tudo mais, parece um europeu, né? Mas nós temos a Paulina Chiziane, que ela se diz uma contadora de histórias, né? Então ela traz ali num nível até espiritual, né? Que ela tem uma questão espiritual bem forte. Ela vai falar muito sobre essa mulher moçambicana, sobre a questão de ser mulher na África, ser mulher no Moçambique, né? Tem um livro muito famoso dela que é a História da Poligamia, né? Que ela até fala que ela levantou esse relato a partir de quando ela conversou com várias mulheres que ficaram com o mesmo homem e cada uma delas tinha uma visão completamente diferente dessa mesma pessoa, e isso deu a ideia para ela desse romance. Enfim, uma grande autora, Paulina Chiziane, de Moçambique, né? Ana Paula Tavares, grande poeta de Angola, né? Também aí vocês encontram poesias dela aí na internet facilmente. Também é uma poeta que fala sobre a condição de ser mulher na África, a mulher africana. Ana Paula Tavares. Chimamanda Ngozi Adichie, né, que é nigeriana, essa deve ser a mais famosa delas, por causa daquele romance que ela lançou, Americana, né, porque mora nos Estados Unidos, então ela falava sobre a condição de ser uma mulher negra nigeriana nos Estados Unidos, né, livro bem forte, e hoje ela tem vários livros, aí somos todos feministas, porque devemos ser todos feministas, esqueci o título exato. Mas essa está bem famosa, né? Sempre em listas dos mais vendidos, uma autora mais jovem e tudo, né? As duas outras aqui são mais antigas. Mas essa, claro, escreve em inglês, né? O texto original você lê em inglês ou temos o acesso a traduções. Existem várias traduções em português aí. Jamila Pereira de Almeida, que é uma escritora angolana, né? Que também é uma romancista, contista, escritora importante. Marguerite Aboué, da Costa do Marfim, ela é bem famosa também, ela é uma escritora de quadrinhos, e ela tem uma série dela que já vendeu quase 1 milhão de exemplares, né? Acho que talvez o pessoal nem tenha ouvido falar nunca, mas vocês veem, né? Uma mulher africana aí de uma grande penetração, assim, no grande público, até na cultura de massa, hoje em dia. Marguerite Aboué. Noemia de Souza, poeta de Moçambique, também, né? Essa já falecida. Essa, bem interessante, Scholastique Mukasonga, de Ruanda, ela estava na França na época do genocídio de Ruanda, não sei se a maioria que ouviu falar, em 1994, né? Ruanda, por muito tempo, passou ali num conflito entre as etnias do país, sabe, né? O processo de formação da África, né? Países formados com fronteiras traçadas de maneira artificial pelos europeus, depois que as colônias se tornaram independentes, para eles manterem um controle, né? Como as colônias se tornaram países, e houve uma guerra civil em Ruanda, em que uma etnia foi praticamente dizimada, lá, que é o chamado genocídio de Ruanda. Tem até um filme sobre isso, um filme chamado Hotel Ruanda. E a Scholastique Mukasonga, ela escreve justamente sobre isso. Boa parte da família dela foi morta nesse genocídio, e ela diz que ela escreve para se manter viva, né? Porque ela escreve para recuperar a memória dessas pessoas, dessa família dela de boa parte dessa família dela que foi morta nesse genocídio de Ruanda, e assim para recuperar sua própria identidade. Scholastique Mukasonga, autora muito importante também, ali de Ruanda. Rutendo Tavengervai, do Zimbábue, mas ela mora na África do Sul, uma autora mais jovem, tem uma cara de 15 anos, mas ela já tem 20 e tantos, tá, gente? Também é uma escritora que vem vendendo bastante, escreve em inglês, né? Tá na África do Sul. Então, em geral, quem escreve em inglês como ela, Chimamanda, já tem já está um pouco na frente, porque existe um interesse, né, por literatura africana em países de língua inglesa, e aqueles que já escrevem em inglês, né, que não se busca a tradução, então eles acabam já partindo de um ponto mais elevado, assim, para conseguirem um lugar ao sol, né? E a Agiase, né?
que é de Gana, mas mudou para os Estados Unidos ainda criança, e que também o primeiro romance dela se tornou ali um romance de grande sucesso nos Estados Unidos, certo? Publicado em 2017. Bom, gente, eu falei até demais, eu acho. A apresentação que eu tinha para fazer era basicamente essa. Depois, se alguém quiser os nomes dos autores e tudo, eu posso até passar, né, para quem quiser. Só para mostrar o site aqui, que eu falei para vocês, quem quiser entrar também. Deixa eu só, que agora tem muita coisa aqui aberta, deixa eu ver qual que é. Aqui. Para quem quiser, esse aqui, tá, gente? letras.fmg.br/literafro, né? Esse aqui é o portal, tem muita coisa, né? Autoras, autores, ensaístas, teatro, performance, artigos de autores negros, resenhas, editoras que publicam programas de TV. E aí vocês podem dar uma olhada numa iniciativa bem legal ali da UFMG, tá certo? Bom, já falei demais. Obrigada, Rafa. Por aí. Mas obrigado por contribuir, por trazer essas questões aí, mais teóricas, né? E aí eu queria escutar um pouquinho da Cíntia, então, né? Que está experienciando, né, essas coisas, vai compartilhando com a gente uma série de leituras, não só literatura, digamos assim, o pessoal os adultos, né? Mas tem também divulga bastante literatura infantil e tem o canal. Então acho que a Cíntia pode aí dar um gancho na fala do Rafael. E depois a gente vai ter algumas perguntinhas, vamos ver se dá tempo, tá bom? Vai lá, Cíntia. Obrigada, Cláudia. Rafael, eu quero essa apresentação. Depois você me manda, porque tem um monte de autoras que eu não conheço ainda, então eu quero fazer essa busca, né? Bom, o Rafael vem, né, desse retrato teórico, pontuou muita coisa, muito bem. Ele estava falando de Maria Firmina dos Reis. Vou mostrar para vocês aqui, que esse é o romance Úrsula, que eu terminei de ler, e é bem o que o Rafael falou mesmo, a história em si, né, não tem tanta graça, digamos assim, mas a gente avalia o conjunto da obra, né, por quem foi escrito, quando que foi escrito, por que desse apagamento. Essa obra retoma aí, mais ou menos na década de 70, que aí vira objeto de estudo, de leitura, mas ainda muita gente não conhece Maria Firmina dos Reis. E tem um site que esse livro, Úrsula, junto com outras obras, tá condensado assim em um e-book, ele pode ser baixado para download. É o site livrariacâmara.legislação.br. Eu já postei essa informação no Instagram e posso mandar para vocês depois. Quem tiver interesse em ler, né, os materiais de Maria Firmina dos Reis, dá para fazer isso de forma eletrônica e gratuita. Tem um trecho da obra dela que, assim, que impactou, né, assim, como toda essa questão de colocar o negro em evidência e falar por si, né, que é a mente, esta ninguém pode escravizar. Então, a Preta Suzana, que foi a que relatou, né, esse trecho que o Rafael leu do livro, ela que fala isso no livro, né, um trabalho de Maria Firmina dos Reis, que, apesar de todas essas atrocidades, a mente não se escraviza. Então, ficam aí as memórias, ficam as lutas, ficam as resistências, as buscas e as tentativas e investidas, né, para que continuemos aqui firmes e fortes. Bom, o meu contato com a literatura, com a escrita feminina negra de forma geral, se deu mais ou menos em 2012, no mestrado, quando me foi apresentada aquela palestra da Chimamanda, que depois eu comprei o livro, não sei se dá para vocês verem aqui, O Perigo de uma História Única, que eu até fiz a indicação dele no Beco. Aí, muito tempo depois, eu retomo uma leitura de uma escritora negra, que foi O Quarto de Despejo, com Carolina Maria de Jesus, isso 2018. São leituras impactantes e de outra escrita, de outra forma, de uma outra potência. Aí eu trago o termo de Conceição Evaristo, que é a escrevivência, né? Aí eu retomo em 2019 um livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Aí já
pós-maternidade, né? Então, até então, as leituras que eu fazia acabavam ficando ali isoladas e eu lia de vez em quando, mas não com aquele olhar para observar quem escreve, de que forma escreve, quais as reivindicações e o que se trata ali além da história. Então, eu passo a ler as obras femininas, nas escritas negras, em 2019, com esse olhar pós-nascimento do Lucas. E eu começo também a me incomodar, assim, né, de eu tentar me melhorar para o meu filho, para o mundo, e transmitir, né, para ele outros conhecimentos, além daqueles que a gente, dos comuns, digamos assim, né, do que é também imposto para a gente. E aí veio a ideia de criar o canal e de criar as redes sociais, né, o Sou Crespo. E eu quis me aprofundar e estudar um pouco mais, né, compreender esse universo do feminismo negro, e que eu estou fazendo isso de forma bem inicial, através das escritas femininas negras. Então, eu leio o material, divulgo, né, que eu vou fazer aquela leitura, depois eu divulgo as impressões daquela obra, pego também indicações de outras pessoas, de outros perfis. Ontem eu fiz uma live com uma jornalista do Pernambuco, ela escreveu um livro que chama Negra Sou, uma produção independente, aí volta também na questão que o Rafael falou das editoras e das escritas negras, a Conceição Evaristo fala isso também, que foi o que a Jaqueline falou ontem, que para a mulher negra, né, é difícil escrever, mas também é muito difícil publicar. Então, aí que tem, né, os coletivos, tem o Quilomboje, né, essa possibilidade de escrita que a Conceição teve nos cadernos negros. Então, é muito difícil da mulher negra chegar a escrever um livro, publicar e publicizar todo esse material. Então, a Malê dá esse grande apoio, as pessoas publicam aí muitas vezes de forma independente. Então, aí eu começo, né, retomo, né, e com relação com esse olhar mais amplo pelo canal. Aí leio Djamila Ribeiro, aí retomo Chimamanda, leio Conceição Evaristo, leio Maria Firmina dos Reis, Angela Davis, Bell Hooks, não só brasileiras, né, também. E compro muitos materiais que ainda não consegui ler todos, mas aí tem Cidinha da Silva, tem Preta Rara, ela está bem atuante aí nas redes sociais com a página, ela fez, né, publicou primeiro no Facebook, né, um perfil com os relatos das empregadas domésticas, isso em 2019 virou livro, foi muito bem vendido, e aí ela está aí nas redes sociais atuante, ela é cantora, rapper, professora de história, milita muito na causa do feminismo negro. Então, basicamente, hoje eu estou nessa vivência, assim, de descobrir essas autoras, de ler, de pesquisar, né, para além das obras delas, a vida delas também. Então, consegui fazer isso, né, de maneira bem simples, com a Conceição Evaristo, já tem um vídeo dela pelo canal Sou Crespa lá no YouTube, estou fazendo, né, preparando o vídeo da Maria Firmina dos Reis. Então, a gente vê a todo momento essa resistência. Maria Firmina dos Reis publicou, na época, sob pseudônimo, em 1859, e o livro Úrsula ficou praticamente, digamos assim, engavetado. Né, não se lia, não se circulava, e aí que tem esse resgate agora, foi na década de 70, né? Então, será que se fosse um homem branco, rico, esse livro ficaria, né, seria retirado de circulação? Será que esse livro, né, não estaria aí nas listas de vestibulares? São questões para a gente pensar. E eu retomo sempre, porque a Conceição Evaristo fala muito isso, a gente tem que circular as nossas obras entre nós, né, entre os pares, e divulgar, e ecoar, e ampliar. Então, buscar quem tem vontade de escrever, né, escreva, tente publicar de alguma forma, se ajuste aí dentro de coletivos, vamos ler as mulheres negras, vamos compartilhar e divulgar essa escrita que é muito potente. É uma escrevivência mesmo. A Conceição Evaristo, eu gosto muito da literatura dela, da escrita dela, é a escritora que eu tenho mais
leitura, né, e contato, até por conta do vídeo. Esse portal que o Rafael mostrou, o Literáfrico, tem muita coisa, tem muitos vídeos de poemas da Conceição Evaristo, depois eu quero até ler um poema para vocês, e essa escrita negra tem essa densidade, porque traz, né, a escritora negra escrevendo sobre as mulheres negras. Então, a mulher negra não está escrevendo sobre outro, não, ela escreve sobre ela. Nós escrevemos sobre nós. Então, por isso esse termo da escrevivência. E essas autoras, em sua maioria, elas trazem temas conflituosos de luta, de resistência, de demonstrar o que a gente já sabe aí, né, que a mulher negra está na base da pirâmide, que é a que ganha menos, é a que está sempre alocada ali no local de subserviência. Então, a gente tem que todo dia batalhar ali para chegar em novos locais. A Conceição fala, hoje ela é reconhecida? Sim, é reconhecida, mas foi um reconhecimento tardio, muito, muito tardio. A Cidinha da Silva, que também é mineira, ela fala isso também, que ela está nativa há muito tempo, eu acompanho também ela no Instagram, ela vive divulgando os livros dela para venda, tudo de forma independente, e se a gente for olhar a história de escrita e literatura dela, é uma autora ultra mega premiada, e a gente não conhece, isso não chega, já é difícil para a mulher de forma geral, e para a negra é pior ainda. Hoje, tendo essa consciência, estudando, analisando e tendo esse olhar mais amplo, eu vejo que a gente não pode parar, né? A gente tem que insistir, tem que ler, tem que divulgar. É um outro nicho que eu estou atuando também de leitura e de compartilhamento, é a literatura infantil, negra, então tem homens e mulheres. Semana passada eu postei sobre o livro do Emicida, mas eu separei aqui hoje para mostrar para vocês livros de escritoras femininas negras da literatura infantil. Então a gente tem Marta Rodrigues, Madu Costa, Patrícia Santana. E aí, se a gente for perguntar para a maioria, né, de vocês conhecem essas autoras? A maioria vai falar que não. Ellen Paula, Estefânia Andrade. Então, são poucas que existem, mas existem, e a gente tem que fazer com que essas autoras, essas escritoras, cheguem até um número maior de pessoas, retomando também o que a Djamila sempre fala no livro que eu também li, postei as impressões desse livro no Instagram, e ela traz essa frase, né, essa chamada de Angela Davis, que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, e uma das formas práticas de ação do antirracismo é a gente chegar, a gente consumir cultura, música, moda, dança, escrita, literatura negra, e a gente compartilhar. Porque no Brasil, nós somos maioria da população autodeclarada negra e parda, e essa maioria não está nos lugares, né? Então, como a Cláudia colocou também, eu tenho uma titulação, tenho um curso superior, trabalho num local que me possibilita ter um salário em dia, tudo certinho, mas eu sou a exceção e não a regra, né? E tem muitas pessoas com potenciais que poderiam estar nessas mesmas condições, estarem dentro das universidades públicas, estarem nos serviços públicos, e a gente precisa ampliar esses conteúdos. Então, acompanhar quem tem as redes sociais, né, de que forma prática fazer isso. Acompanhar essa galera nas redes sociais, tem vários perfis que falam de literatura feminina negra, leia mulheres negras, escrituras negras, leituras pretas, tem vários perfis para a gente acompanhar e ver o que está produzindo, né, no momento. Quando for comprar um material, amplie o leque, né, e tente comprar esse tipo de literatura, tem muita coisa também disponível online. Então, hoje eu estou descobrindo tanta coisa, mas tanta coisa, e estou feliz por esse passo.
por esse processo de descobrir e ter a possibilidade de ler Conceição Evaristo, de ler Chimamanda, de ler Maria Firmina dos Reis, e me enxergar em muito dessas leituras, né? Então, hoje eu tenho a consciência de falar, é diferente uma escrita feminina de uma escrita feminina negra, é diferente. A gente precisa ler e transitar por esses universos, né? O que o Rafael trouxe, todo esse apanhado, todo esse levantamento, eu só confirmo tudo isso, né? Os dados estão aí, né, para mostrar quantitativamente, existem escritoras negras, existem, mas são poucas, e enfrentam uma resistência grande para produzir suas obras, né? E não que não queiram escrever, querem escrever, buscam escrever, mas que os caminhos são difíceis, são tortuosos. Então, quando for comprar algum material, dê a possibilidade de ler esse tipo de leitura. Não é literatura, né, mas esse livro da Djamila é um dos mais vendidos. Ficou por semanas e semanas aí no topo das vendas, né? Então, deem, não só ela, tantas outras pesquisadoras, escritoras, filósofas, sociólogas, deem oportunidade de conhecerem o que vocês, alunos, estão tendo hoje, essa possibilidade de saber, de ouvir falar de Maria Firmina dos Reis. A Conceição Evaristo falou que ela só soube tardiamente. Então, no curso dela, no mestrado, doutorado de letras, ela não teve essa vivência com a escrita afro-brasileira. Aí, isso se deu por conta dos movimentos negros que ela estava inserida. Então, vocês têm aqui hoje essa oportunidade de diálogo, de troca, existem essas possibilidades de acesso remoto desses materiais. Se precisarem também de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, estou nesse caminho aí, que eu acho que é bem bacana, e eu queria deixar, né, quero ler o poema e quero perguntar também aí para vocês, não sei se vai dar para responder agora, mas para vocês pensarem, caminharem aí e analisarem quantas autoras negras cada um de vocês aí já leram? Uma, duas, nenhuma, né? E por que não leram? Acho que a gente tem que se incomodar e tentar ampliar os nossos horizontes. Estou com medo de estourar aqui o tempo, eu quero muito ler o poema da Conceição Evaristo, que é desse livro aqui. Eu li alguns trechos, eu sempre posto, viu, gente, esses títulos de livros, se alguém precisar, depois eu mando essa lista. E o poema que eu quero ler, eu mandei até para a Rosa hoje, tem um vídeo dele traduzido em Libras, que eu posso depois mandar para vocês. É o poema Para a Menina. Ela dedica esse poema, né, Conceição Evaristo, para todas as meninas e meninos de cabelos trançados ou sem tranças. Desmancho as tranças da menina e os meus dedos tremem. Medos nos caminhos, repartidos de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam. Dores nas marcas, lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto a menina e aos meus olhos a cor de sua veste insiste e se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina, e a vida surge grata, descruzando as tranças, e a veste surge farta, justa e definida, e o sangue se estanca, passeando tranquilo nas veias de novos caminhos, esperança. É um poema, assim, que é um dos que eu mais gosto desse livro dela aqui, é muito potente, tem muita poesia para mulher, assim, e eu sou apaixonada por Conceição Evaristo, e convido vocês, quem não conhece ainda, para conhecer essa mineira que se candidatou à BL, tem prêmio Jabuti, ultra mega premiada no site lá da Literafra, tem muita informação dela. Convido vocês para lerem As Mulheres Negras. É pura escrevivência, engenhosidade, vivência e esperança. Bom, falei rapidinho para não estourar muito o tempo. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada, Cíntia, por compartilhar a sua experiência, por trazer esse seu percurso de leitura, né? Enfim, foi muito bacana escutar você e o Rafael.
Pessoal, por conta do que aconteceu no início da nossa palestra e de toda a programação que nós temos aí, enquanto escutava Rafael e Cíntia, eu fui tomando algumas providências aqui, para que a gente não deixe o momento das perguntas assim tão rapidão, né? Assim, passando muito rápido. Os alunos, né? Eu convidei os meus alunos a elaborarem questões para vocês. Então, a gente tem ali uma lista que os nossos bolsistas iam lançar e a gente poderia, né, aprofundar. Mas eu também não quero que vocês percam as próximas atividades da semana, tá? Então, o que eu vou sugerir é o seguinte, a gente tem algumas questões, né, que os alunos fizeram, eu vou mandar um link para todos os alunos, né, para todas as salas, para que eles formulem perguntas, e depois vou combinar com o Rafael e com a Cíntia, não vai ser um vídeo especificamente, algumas postagens que possam responder essas perguntas, tá? E a gente vai divulgar nas redes sociais, então no nosso Instagram, a gente divulga no Face, então vários videozinhos em que vocês possam comentar e falar, e depois nesses espaços também tem como vocês, os alunos, os participantes, interagirem. Acho que fica mais produtivo, fica mais rico do que a gente fazer aí na correria, tá bom? Então, uma adaptação ao que aconteceu aí, e acho que o Rafa quer falar alguma coisa. Só quero falar uma última coisa, só, Cláudia, posso fazer uma indicação aqui? Claro. Na esteira do que a Cíntia falou, das autoras que eu falei, a angolana, né, Djamília Pereira de Almeida, tem um romance chamado Esse Cabelo, a tragicomédia de um cabelo crespo que cruza fronteiras. Ela morou em Portugal desde criança, né? É uma indicação de leitura aí para vocês, que é uma espécie de manifesto antirracista com as memórias dela, do que ela sofreu com o cabelo dela, morando em Portugal e sendo uma negra angolana lá. Bacana, Rafa. Infelizmente, né, a gente tem uma questão do tempo e seria muito bom, quem sabe a gente não faz um repeteco, né, dessa conversa. Então, agradeço bastante o Rafa, a Cíntia, por compartilhar. Depois explico certinho como a gente vai encaminhar essa questão das perguntas, tem perguntas muito bacanas, e depois então eu explico. E eu queria só finalizar a nossa conversa, falando então do que aconteceu, enquanto vocês estavam apresentando, pedi para que o Marcel entrasse em contato com especialistas, porque alguns alunos foram me chamando aqui no WhatsApp, professora, estão hackeando os números, estão hackeando celulares, enfim. Então, só para vocês ficarem tranquilos, o Marcel já está tomando algumas providências, eu pedi para que ele faça um tipo de um manual, orientações para que a gente saiba se portar nessas lives. Os amigos, né, as pessoas com quem ele conversou, os técnicos, especialistas, disseram para a gente não ficar com alarde, assim, que o Google ele é relativamente seguro, então não é assim, entrou, hackeou, né, infelizmente sofremos um ataque, enfim, estamos expostos a isso, mas para vocês não se apavorarem, tá? Eu estou fazendo essa fala aqui para acalmar alguns alunos que estão, né, já está rolando aí nos grupos, então fiquem tranquilos, tá? Eu pedi para que eles façam orientações, inclusive para as próximas lives que acontecerão da semana, né? Para que a gente possa evitar esse tipo de coisa. Eles pediram para que vocês não cliquem em links quando aparecer em chat de pessoas não conhecidas, né? Mas que fiquem tranquilos que não é tão fácil assim entrar e roubar dados, né? Que eles vão pedir para que eles acompanhem, tá? Não só o pessoal do campus, mas o pessoal da reitoria, tá? E que eles estejam aí, acompanhem essas coisas e deem o feedback e orientações adequadas para todos nós. Tá bom? Vi aqui no chat algumas indicações que estão acontecendo, né, aqui de séries, a Camila fez uma indicação de leitura, né, depois a gente pode também publicar essas coisas nas nossas redes sociais, né, enfim, e agora, na nossa sequência, tem uma live também muito interessante, gostaria de convidá-los,
Quem vai aí participar do bate-papo é a Luísa, né? A Joelma, professora, a Luísa do 3º ano de informática, e a Damares, que eu não conheço, né? Acredito que seja convidada aí. E a palestra vai falar sobre, né, o título da palestra, ou da roda de conversa, o corpo gordo e a sua luta contra a gordofobia. Acho bem bacana, né? E um tema bem legal, convido todos a participarem, tá? Não sei se alguém quer a fala, alguém quer comentar alguma coisa, né? E aqui Cláudia, Oi, pode falar. só para reforçar, eu coloquei aqui o link do bate-papo com a Luísa aqui do lado, que aí já fica mais fácil. Quem quiser já sai daqui e já entra na outra sala. E eu vou ficar olhando o acesso para a gente controlar, para que não tenham invasores, né, novamente. Isso, Johnny. Eu acho que no fim fica um aprendizado, né, do que aconteceu, para a gente ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de permitir as entradas, mas eu já solicitei que o pessoal da área técnica traga algumas orientações um pouco mais pontuais, né, porque de fato a gente sabe que isso pode acontecer, mas nunca pensa que vai acontecer. E, enfim, acho que a gente precisa estar preparado para essas coisas também, tá bom? Agradeço demais a participação, foi uma ótima participação, assim, vieram muitos alunos, estou muito contente, né? E que a gente possa ter outros momentos assim. Aguardem as orientações e sigam as redes sociais aí para ver as respostas das perguntas, tá bom? Cláudia, bem rapidinho, pessoal. A gente espera vocês na próxima, né? Atividade. Às 18 também a gente tem uma programação, tá? Estamos divulgando pelo Facebook, né? Eu gostaria de agradecer ao Rafael, a você, a Cíntia, né? Aprendemos muito com a questão, né, da literatura, das mulheres negras da literatura, e acredito que a gente possa depois, futuramente, renovar, né, essa nossa parceria, gente. Muito obrigada mesmo, tá? E estamos à disposição de vocês. Obrigada. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu, obrigada à equipe do Beco aí também, que deu um suportão aí no meu atraso. Obrigada a todos. Tchau. Valeu pela paciência. Desculpa ter ficado falando. Tchau, pessoal.